Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos a segunda parte da entrevista com o ex-diretor administrativo do USM, Carlos Renan do Amaral, sobre a EBSER. Informações sobre o seminário Mídia e Democracia, que será realizado pelo sindicato, e também sobre a próxima edição do projeto Vivências na SEDUFSM. O De Docente de hoje exibirá a segunda parte da entrevista com o ex-diretor administrativo e funcionário do USM, Carlos Renan do Amaral, sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Confira. Exatamente, né? Exatamente, é isso que deverá acontecer, porque a estrutura montada da EBSER, ela tem toda uma hierarquia, onde existe um grupo diretivo, né, centralizado em Brasília, depois deverá ter outros grupos, né, regionais, certamente como nós conhecemos o sistema, né, que existe, esse núcleo certamente vai ficar em Porto Alegre, né, principalmente sob os cuidados e a regência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi o grande modelo, né, de toda essa criação. Então, quer dizer, a ação decisória da universidade, ela vai ser muito pequena em relação à questão da empresa, né, porque ela simplesmente, a universidade vai utilizar, né, do hospital universitário para a prática do ensino, mas ela não vai ter decisão sobre a questão do gerenciamento do hospital como um todo. Eu posso falar o seguinte, quando foi determinada a questão da EBSER, eu já estava saindo da direção. Eu participei da discussão preliminar que iniciou em 2007. Né? Em 2007, a proposta que o governo federal tinha feito era de transferência de todos os hospitais universitários para o Ministério da Saúde. Era isso que estava colocado. Bom, neste momento, os diretores reunidos em Brasília, nós fomos veementemente contra essa decisão, até porque nós conhecemos a situação dos hospitais que são gerenciados pelo Ministério da Saúde, que é uma situação muito mais precária do que os hospitais universitários. Então nós tivemos uma reunião com o então ministro Fernando Haddad, né, onde nós colocamos as dificuldades que estão acontecendo. E estas palavras, por exemplo, as informações privilegiadas que eu posso dizer, essas são as próprias palavras do ministro da Educação. O ministro da Educação, nesta reunião, chegou para nós e disse assim: olha, gente, isso é uma coisa que está me sendo colocada como uma imposição pelo governo. E até hoje, eu nunca perdi uma discussão. E desta vez eu não tenho argumentos para defender os hospitais universitários. Então eu peço a vocês, diretores, que me deem argumentos que eu possa defender então a permanência dos hospitais universitários dentro do Ministério da Educação. Bom, com isso foi formada então uma comissão de diretores, onde eu fazia parte desta comissão, e nós começamos a fazer um amplo diagnóstico em todo o país dos problemas que os hospitais estavam enfrentando. Então nós começamos a fazer o que então foi chamado de REUF, né? Que era um estudo para a reestruturação dos hospitais universitários, no sentido de provar para o governo que o problema que os hospitais universitários enfrentavam era exatamente uma questão de financiamento. E a proposta que nós tiramos, depois de todo esse estudo que foi apresentado dentro do Ministério da Educação e até dentro do próprio Ministério da Saúde, é de que fosse feito um financiamento de 50% do custo do hospital pelo MEC e 50% de financiamento pelo Ministério da Saúde, né? Que fossem iguais as parcelas, porque até então o MEC entrava praticamente com quase 80% do financiamento dos hospitais universitários e a parcela paga pelo Ministério da Saúde chegava a 20%.
Então a proposta foi que se aumentasse essa participação do Ministério da Saúde. E que também na questão de recuperação da estrutura tecnológica dos hospitais universitários, o Ministério da Ciência e Tecnologia investisse recursos, então, para que se pudesse comprar equipamentos, porque até então o recurso pago pelo Ministério da Saúde, ele não podia ser usado para a compra de equipamentos, né? Porque é um dinheiro que é utilizado simplesmente para a questão de custos, né? Ele não pode ser investido em capital, então só poderia ser na questão de custos. Então os hospitais ficavam amarrados. Então nós fizemos todo um estudo. Isso começamos em 2007, né? Fizemos um raio-x. E quando chegou em 2009, nós fomos surpreendidos, né, então, por esta proposta destes técnicos especialistas já envolvidos com a questão do Ministério do Planejamento, aonde eles surgiram, então, com a criação desta empresa. Então, essa empresa, eu não cheguei a fazer parte da discussão propriamente dita da criação da empresa. Quando nós estávamos deixando a direção, estava sendo montada uma minuta, né, que seria como funcionaria essa empresa. Então essa discussão foi feita a partir dessa data de 2010, que ela foi fechada e o governo colocou. Mas isso foi uma coisa assim que para nós foi surpresa, né, porque quando nós chegamos lá naquele fórum, que nós fazíamos os fóruns dos diretores, né, então nós nos reuníamos e debatíamos os problemas e fazíamos a documentação. Quando nós chegamos naquele fórum, que eu acho que deve ter ocorrido em fevereiro de 2010, se eu não me engano, né? E a presença do Banco Mundial, trazendo o modelo que foi utilizado em Portugal, né? Inclusive com diretores dos hospitais de Portugal estavam lá para fizeram um painel da Espanha, né, apresentando como é que era o funcionamento lá. Nós percebemos de que alguma coisa tinha sido alterada no processo que nós havíamos desencadeado de defesa, então, dos hospitais universitários. Então aí ele seguiu um novo caminho. Então este caminho é que nós estamos hoje colocando em dúvida, porque nós sabemos que os problemas continuarão. Os problemas estruturais da saúde na região vão continuar, se não houver outras ações, mas essas ações envolvem, né, a questão das forças políticas e sociais. Porque isso é uma das coisas assim, que eu questiono muito em relação a como a empresa está sendo colocada. Nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, né, o Plano Nacional de Humanização, que foi lançado em 2003, e que é um plano fantástico, que este sim foi estabelecido, porque o Sistema Único de Saúde, ele não é uma política de governo, ele é uma política de Estado. Entra governo, sai governo e ele deve permanecer. Então é esta a questão. E dentro do Sistema Único de Saúde existem os fóruns de discussão. Existem os conselhos nacionais, os conselhos estaduais, os conselhos municipais de saúde, que devem ser chamados, que devem participar dessa discussão, porque qualquer ação feita, como é um sistema único, qualquer decisão que tu tome numa parte, ele vai atingir o todo. Então, por exemplo, que garantia nós temos, por exemplo, vamos colocar assim, por exemplo, eu sou o diretor da empresa, né, e vejo que o hospital universitário está tendo um excesso de atendimentos, né, de média e baixa complexidade, que seria a responsabilidade dos municípios, né, que o recurso para o atendimento dessas ações, eles são destinados aos municípios. Obviamente, eu vou chamar os gestores municipais e vou dizer, bom, olha, prefeito, secretário de saúde, você recebe o recurso para prestar esses atendimentos. Você não está prestando esses atendimentos. Logo, você vai ter que pagar para a empresa pública, né, esse valor dos atendimentos que nós estamos fazendo aqui, que deveria ser feito no seu município. Né? Essa vai ser a discussão. Ou então nós não vamos mais receber os pacientes de vocês. Então essa é a discussão que nós colocamos. É isso que nós mostramos, que vai haver uma mudança da relação entre os agentes, porque aí não vai ser mais um sistema público propriamente dito, é um sistema empresarial, né? É um sistema de negociação e vai envolver recursos e financiamento, porque senão ele vai à falência. Essa é a grande incógnita que nos leva a pensar que existem outros interesses
né, agindo por trás disso. A primeira questão, né, que nós temos que colocar é o seguinte: o governo não houve outro milagre econômico. O milagre que está acontecendo no Brasil hoje é que o Brasil está tomando dinheiro emprestado novamente. O Brasil foi ao Fundo Monetário Nacional e está trazendo recursos para mexer na estrutura do país. Bom, mas dinheiro emprestado, ele tem que ser devolvido depois, né? Então, esta é a interação do interesse, como nós já vimos no passado, que ocorreu com a grande maioria das empresas, né, que eram estatais, que foram criadas, que houve investimento externo, que o governo tomou empréstimo para que pudesse melhorar e criar as estruturas e a questão do parque tecnológico, e que quando começou, né, o período em que o governo tinha que restituir o dinheiro que ele tomou emprestado, o que ele fez? Ele colocou à venda aquelas empresas que o próprio dinheiro externo tinha financiado. Então, quer dizer, simplesmente tu montou a estrutura e tu entrega de volta. É a mesma questão das rodovias. O governo recuperou a questão das rodovias, né? Chegou num ponto, entregou para a exploração do capital privado, cheio de pedágio por tudo que é lado, foi utilizado essas estradas, e quando elas chegaram num ponto agora que estão de novo deterioradas, o que aconteceu? Acabou o contrato e devolve de volta para o governo. Então agora vai novamente o governo tomar empréstimo, né, para buscar financiamento. Então essa é a jogada que nós vemos que existe. Por isso que as coisas são colocadas não de forma clara, né, porque a discussão ela tem que ser feita nos campos criados para esse tipo de discussão. Então isso não pode ser discutido simplesmente dentro do hospital universitário ou dentro do próprio só conselho universitário. Como foi colocado, como nós fazemos parte de um sistema único de saúde, a decisão tomada ali dentro vai influenciar o sistema como um todo na região. Então, deverá sim essa decisão ser tomada por todos os entes que representam as forças sociais da sociedade, da comunidade, na área da saúde, né? Então, essa discussão tem que envolver os órgãos, o Ministério Público tem que envolver o Conselho Municipal de Saúde, tem que envolver o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, tem que envolver a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, ou seja, ela é uma coisa muito ampla, porque as consequências vão ser diretamente nos usuários que precisam do atendimento do hospital universitário. Como nós vimos agora, né, a importância que o hospital teve quando nós tivemos aquela fatídica catástrofe da tragédia da Boate Kiss, né, onde grande parte do atendimento foi feito no hospital universitário. Só que a mídia não mostrou isso. A mídia mostrou os hospitais privados, mostrou em Porto Alegre. Agora, o grande atendimento que foi feito, inclusive o próprio diagnóstico, foi feito por profissionais do hospital universitário, né, que evitaram muitas mortes que poderiam ter ocorrido pela intoxicação, né, química que estava acontecendo. Então, quer dizer, quando interessa, se mostra alguma coisa. Quando aquela velha coisa acontecendo no Brasil, né, o jeitinho brasileiro, né, de mostrar só aquilo que realmente interessa. O restante a gente esconde. Então é isso que nós estamos preocupados. Essa discussão está sendo levada de maneira equivocada e está sendo apresentada uma única solução, que não é a melhor para o Sistema Único de Saúde. O problema maior, como nós colocamos, seria a questão de financiamento. Bom, isto o governo buscou recursos, né, e está investindo, está sendo feita toda a reestruturação do hospital universitário, que nós já tínhamos deixado os pré-projetos, todos os recursos que estão vindo já tinham sido definidos em 2009. Né? Então nós estamos fazendo central de UTIs, né, tem muitos equipamentos que chegaram, né, para novos, tem ressonância magnética, tem tomografia computadorizada multislice. Então, quer dizer, o hospital universitário ele vai ter um up, né, na questão de diagnóstico e de tratamentos que podem ser feitos. Então, uma parte já está sendo feita. A parte que ficou faltando diz respeito à força de trabalho, né? Esta sim é uma parte que tem que ser discutida, porque aí é que me parece que existe uma decisão do governo, né? O governo, o que me parece, não quer mais contratar servidores pelo regime jurídico único.
né, o governo quer contratar pela consolidação das leis do trabalho, pela CLT. Né? Isso me parece uma grande entrave que foi colocado. Então, para isto, o governo tenta criar uma nova personalidade jurídica que possa exatamente fazer essas contratações pela CLT. Qual seria a principal intenção? Acabar com a estabilidade. Porque na visão do governo, um dos grandes problemas que existe dentro do setor público é a estabilidade no emprego. De certa forma, tem, mas não é só isto. Não é o único motivo. Então, assim, olha, parece-me que o grande nó que foi dado e um dos principais pontos para que fosse buscada essa nova forma está diretamente relacionado na questão da contratação. Porque para mim também foi uma surpresa, por exemplo, quando eu comecei a participar mais em Brasília dessas reuniões e fiz parte, eu ia toda semana fazer parte dessa comissão, uma das coisas que praticamente ninguém sabe, o Brasil hoje já é comandado por terceirizados. Dentro do Ministério da Educação, 20% só dos profissionais que estão lá são servidores concursados. 80% daqueles que trabalham no Ministério da Educação são pessoas contratadas por empresas terceirizadas. Então, quer dizer, o país já está sendo entregue na mão de outras empresas para tomar decisões estratégicas. Nós tínhamos que sentar e pedir para uma funcionária de uma empresa terceirizada, né, aquilo que nós, diretores de hospitais concursados, de carreira, estávamos necessitando. Então, a que ponto chega este modelo que hoje o governo está propondo? Né? Então, talvez, aí, neste ponto é que nós colocamos. Isso também é uma questão difícil, porque então a questão da estabilidade, se por um lado ela tem um problema, por outro lado, como que tu vai estar trocando as pessoas? Então, quando as pessoas estão começando a conhecer o processo, começando a ter experiência suficiente, por uma decisão, sabe-se lá, inclusive até a questão política, eu tenho um afiliado político que eu prefiro que esteja lá, aquela pessoa é demitida e é colocada uma outra pessoa. Então, que garantia nós teremos de que o Sistema Único de Saúde ele vai continuar caminhando como uma política de Estado e não como uma política de governo que vai atuar ao bel prazer do partido que vai estar no poder. Bom, a questão que eu vejo, né, Rafael, ela está direcionada mais a um longo prazo. Né? A alteração, lógico que ela não vai ser feita agora. Né? Ela vai ser tomada, ela vai sendo feita aos poucos, e isso ao longo prazo. Até porque, quando nós fizemos esse estudo, nós vimos que a partir de 2016, entre 2016 e 2020, quase que 40% da força de trabalho dos hospitais universitários vão se aposentar. Né? Eles vão sair. Então vão ficar praticamente já só uma grande maioria funcionários da EBSER. Né? Então aí começam essas transformações e essas mudanças. Como nós sabemos da dificuldade que é no Brasil de tomarmos decisões que realmente venham em benefício do povo brasileiro, né? Nós sabemos que muitas vezes não é colocado a pessoa em determinados cargos pela sua capacidade profissional, pela sua formação, e sim pela indicação política. E isso é uma das coisas que nós sabemos. Tá aí. Nós estamos vendo agora a Petrobras e tantas outras empresas, né, que estão tendo sérios problemas. Por quê? Porque quem comanda é colocado por quem está no poder. Né? E isto vai acontecer dentro da EBSER. Tanto é que, por exemplo, nós temos que ter ideia que em Brasília já foram escolhidos, né? Já foram determinados pelo governo aqueles que estão lá gerenciando. E pela experiência que nós tivemos, as pessoas que estão lá são exatamente pessoas que foram colocadas pelas grandes forças políticas que ao longo dos anos sempre direcionaram o financiamento do MEC para os seus hospitais. Né? As forças políticas de São Paulo, as forças políticas do Nordeste, né? As forças políticas do Paraná, né? Que colocaram pessoas dos seus interesses para representar a direção nacional da EBSER. E esta política, nós sabemos que isso é uma questão danosa. Tá aí, nós estamos vendo todos os dias, né, notícias de escândalos, de coisas que são relacionadas, porque quando tu coloca alguém,
tu espera um favor dessa pessoa que tu colocou, exatamente na questão das campanhas políticas, né? Então, quer dizer, aí você misturam as coisas. Então, o grande problema que eu coloco exatamente é a questão da utilização das empresas públicas pela máquina política partidária. E isto vai ser utilizado no futuro, não agora. Nos primeiros momentos vão receber, vão aceitar a indicação, vão aceitar uma eleição, né, dos reitores, mas num segundo momento, quando esses indicados não conseguirem atender as metas e índices estabelecidos, né, obviamente quem está na direção diz, não, agora, por exemplo, quem vai colocar agora sou eu vou colocar aqui fulano de tal, né? E isso não vai haver concurso público, vai ser indicação direta. E aí se indica exatamente aquele a quem eu represento. Ele é um assunto amplo, né? Tem consequências que vão ser dadas ao longo do tempo, que elas vão começar a aparecer, né? E a questão relacionada à universidade é exatamente isso. A universidade perde a sua autonomia, né? Assinar o Conselho Universitário, aprovar a criação da EBSER no Hospital Universitário é a primeira assinatura, né, de desistência da autonomia universitária. Para a próxima semana já estão agendadas uma série de atividades em relação à EBSER. Na próxima quarta-feira, dia 20, acontecerá uma aula pública sobre o tema e durante os próximos dias deve ser confirmada a data da audiência pública convocada pela Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, também sobre a temática da EBSER. Além disso, o abaixo-assinado contra a EBSER segue disponível nas sedes da SEDUFSM, da ASUFSM e do DCE da UFSM. Vale ressaltar que na última quinta-feira, dia 14, as entidades e os movimentos sociais se reuniram e debateram essas e outras atividades. O projeto Vivências na SEDUFSM, que nasceu nesse ano de 2013, com o objetivo de integrar docentes filiados, professores aposentados e a comunidade de Santa Maria, chega à sua quarta e última edição desse ano com o tema Ritmos. O Vivências acontece na próxima quinta-feira, dia 21, às 17 horas no auditório da SEDUFSM, e a entrada é franca. Esse projeto começou, Vivências na SEDUFSM, começou no início do ano. Foi a professora Esther que teve a ideia e me convidou para ser ajudante dela, assim, companheira, né? E a gente abraçou a cauda. Daí nós começamos devagarinho, trazendo programa de música, né? O primeiro foi com música, o Grupo Câmara tocou, cantou, se apresentou. Depois foi o professor Juca, apresentou também solo de violão, integrando bastante o pessoal que veio. Foi muito legal, muito bonito. E depois o terceiro foi a parte de artes plásticas, que nós trouxemos os artistas, que apresentaram um trabalho muito bonito. E o último agora vai ser um aulão de danças, não danças de casais, mas danças individuais, com vários ritmos. Vai ser uma professora, uma aluna do curso de Educação Física, vai trazer sua experiência para nós aqui e integrar todo mundo. Então, como acadêmica do curso de dança na UFSM, eu recebi o convite para participar dando aula de ritmos aqui no evento. Como será uma aula de ritmos, a gente vai dançar bastante, vou abranger vários ritmos como forró, ritmos latinos, samba. Então vai ser uma aula bem diversificada e espero agradar todo mundo. O objetivo desse projeto é trazer os professores, principalmente os aposentados, até a SEDUFSM, para se integrar, para conversar um com o outro, para a gente se rever, para contar as novidades e para mostrar o que a gente fez durante toda a sua vida, lá dentro da universidade, né? Cada um mostra o seu trabalho, o Vivências é isso, é a mostragem, cada um mostra o seu trabalho, a sua experiência e integra com o público que vem aqui, né? E eu gostaria de deixar meu agradecimento muito especial à Vilma, à Michele, que esteve logo no início, foi estagiária, e também agora a Fernanda,
que estão nos dando uma mão muito grande, estão mostrando toda a sua qualidade, de toda a sua experiência e fazendo uma coisa ficar maravilhosa. Esses nossos momentos aqui são muito bons. Olha, a gente se sente realizada. E eu acho que todas as pessoas que estão apresentando se sentem felizes por poder mostrar o seu trabalho, a sua experiência de vida, porque muitos de nós não tivemos oportunidade de fazer isso aí durante o tempo que a gente trabalhou lá fora. Eu, por exemplo, no meu caso, eu apresentei, eu tinha o grupo de flautas, eu me apresentava com colegas, mas não para os meus colegas, a gente apresentava para público de fora da universidade, e principalmente em outras cidades. Então é um momento da gente mostrar aqui para nós, de congregar como se fosse uma família, trazer os nossos irmãozinhos de volta para casa, né? Isso foi muito bom. E eu acho que todos que se apresentaram aqui se sentiram assim, dessa maneira. Ainda dentro da programação do aniversário de 24 anos da SEDUFSM, acontece nos dias 22 e 23 de novembro o seminário Mídia e Democracia, que será dividido em 2 momentos. Na sexta, dia 22, será realizado um debate com a temática Jornalismo e a Transformação Social. E no sábado, dia 23, uma oficina, Caminhos no Jornalismo Investigativo. A comunicação, ela é a principal ferramenta da democracia. Não existe democracia sem que a comunicação seja efetiva, exista de verdade e seja principalmente um direito garantido à maioria das pessoas, né? Hoje em dia a comunicação é tratada como se ela fosse um produto e a gente entende que a comunicação é, na verdade, um direito e precisa ser representado e respeitado como tal. Nesse sentido, tem algumas pesquisas interessantes, alguns projetos de lei que visam a democratização da comunicação, a democratização da comunicação como uma ferramenta para a democracia mesmo, para uma democracia de verdade. E a democratização da comunicação, ela pressupõe que hoje em dia o oligopólio das grandes famílias, das poucas famílias que controlam a comunicação no Brasil, não exista mais, principalmente porque as pessoas precisam entender e serem informadas de que elas têm tanto o direito de comunicar e de serem representadas por essa mídia e por outras mídias que precisam ser construídas, e não apenas a comunicação virar um produto de poucas famílias, concentrado e sempre representando as mesmas pessoas e visando principalmente o lucro, A nossa ideia é que a comunicação seja um direito e o lucro não seja o seu principal objetivo. O principal objetivo da comunicação é representar todos os setores que hoje não são representados, justamente porque quando a comunicação vira um produto, ela não entende a isonomia, a igualdade entre as pessoas, não entende que mulheres, negros e negras, indígenas, as pessoas que moram no interior do Brasil precisam ser igualmente representadas. A democracia passa por isso, para as pessoas terem informação de que elas podem se informar, podem produzir comunicação, devem produzir comunicação, devem ser participantes disso, e é assim que a democracia também passa a funcionar, A revista Viés, ela não é nem o primeiro, nem vai ser o último meio que tenta democratizar a comunicação. E também não vai fazer isso sozinho, Já existe desde muito tempo a luta pela democratização da comunicação, é só a gente ver as rádios comunitárias, os fanzines, os jornais de sindicato, os jornais de bairro, todos esses meios que desde sempre vêm tentando democratizar a comunicação. A internet, ela é um meio gratuito, o Viés hoje se insere nesse meio gratuito de divulgação, porém a gente sabe que os grandes meios ainda compram espaço na internet e ainda são mais acessados. Então a internet, assim como a televisão, assim como o rádio, assim como os jornais impressos, também precisa ser democratizada, também precisa ter um acesso maior, mais amplo, às pessoas do que atualmente ela tem. O Viés se insere nessa disputa também, nessa disputa de hegemonia que a gente chama, de lutar contra um pensamento que está colocado para todas as pessoas de que a comunicação é um produto, de que a comunicação não pode ser feita por todos e por todas as pessoas, e aí o Viés está nessa trincheira atualmente na internet, esperamos que ocupe todos os meios e que principalmente, a principal ferramenta do Viés é o diálogo com os movimentos sociais, com as pessoas, porque a nossa intenção é dar informação a todos e a todas para que eles saibam o que fazer com essa informação e percebam que a comunicação é seu direito também. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria
e da SEDUFSME. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFSME. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.